E o nosso convidado hoje é o professor João Álvaro de Moraes Felipe, coordenador de programas especiais e gestor de atendimento da Laramara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer recebê-lo. É um prazer também estar com vocês aqui. Olha, a reportagem que a Luciana Camargo fez, ela fala por si só. Ela torna quase supérfluo o nosso bate-papo. O senhor concorda? Concordo. As imagens, representam muito mais do que as palavras, de fato, Então, com certeza, está muito bem documentado todos os problemas. E o pior é que existe, se a gente for comparar a legislação brasileira à legislação australiana, a legislação brasileira é muito boa, melhor que a australiana, só que não é aplicável, não se aplica, ou então não tem quem faça a fiscalização disso. Quer dizer, o problema não está voltado para a cidade de São Paulo, que é administrada pelo prefeito Fernando Haddad, ou para a capital do Rio de Janeiro, que é administrada pelo Eduardo Paes. Esse é um problema nacional. Sim, por 5.200 e poucos municípios que fazem parte do Brasil e que todos eles deveriam estar preocupados com a acessibilidade, até porque a população brasileira está começando a ficar mais velha. Quanto mais longevidade nós tivermos, mais problemas a gente vai ter com a questão da mobilidade desses indivíduos. E como é que vão superar os bloqueios que a gente tem, as barreiras? Então, quando a gente faz alguma crítica nesse sentido, muito se levanta, se suscita, ainda mais no clima de Copa do Mundo, a máxima do Nelson Rodrigues de que há um complexo de vira-lata no brasileiro. Exatamente. A verdade é, qual é o estágio que nós estamos em relação aos mercados e aos países mais desenvolvidos? Falta muito? Eu acho que a média que eu vejo é 50 anos. Estamos 50 anos atrasados, porque assim, tecnologia, soluções técnicas para as coisas existem. Existem até já as definições de normas técnicas no próprio Brasil pela BNT. Sim. Existem as comissões de acessibilidade em algumas prefeituras, só que a aplicação disso, o acompanhamento, a fiscalização disso é que peca. E daí você fica, por exemplo, sinal sonoro, como foi mostrado, eu cheguei a contar aqui em São Paulo 6. Dos 6 que foram colocados desde 1981, ali na reportagem falou que o conceito de acessibilidade prevaleceu a partir de 2008. Não, foi a partir de 1981 que se discutiu muito mais a fundo em decorrência do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, assim era falado na época, editado pela ONU. Foi aí que começou a se discutir. Mas de lá para cá, o que foi feito? Então você tinha 6 semáforos sonoros, você tem apenas 2 que ficam próximos da instituição. E é surreal, isso que a Luciana Camargo conseguiu flagrar no centro da cidade, na Avenida Paulista, e depois em outras áreas da cidade, por exemplo, em Itaquera, uma rampa em que o cadeirante não consegue subir, uma outra área em que a calçada termina, o piso tátil termina no hidrante. Aí é demais, Agora, se você olhar para o asfalto é muito bom, Por que será que a gente se preocupa tanto com o asfalto, onde vai passar o carro, o veículo, o cidadão que tem carro e a calçada, que deveriam passar todos os cidadãos, fica à mercê de quem? Do próprio munícipe? O que o munícipe entende de acessibilidade? Se ele não vivencia isso. A curiosidade que eu tenho, João, é a seguinte: na Laramara, quais são os relatos que vocês têm de quedas, de tombos que os deficientes sofrem em função da má conservação de vias da cidade? Graças a Deus a gente tem pouco relato, porque como o Leonardo apresentou, o Leonardo hoje ele é um funcionário nosso e foi ex-aluno nosso também, eles passam por todo um programa de treinamento, que a gente chama de orientação e mobilidade, exatamente para que ele detecte, como ele detectou com aquela bengala, os pisos, as dificuldades do piso e aquele hidrante de incêndio. Agora, o indivíduo que não tem essa oportunidade, também tem muita gente que não tem essa oportunidade pela precariedade de serviço, acaba ficando numa situação muito vulnerável. Então, a gente tem relato de pessoas que chegam para nós, para começar o processo conosco, mas que sofreram muitos problemas antes de conseguir fazer o treinamento. A Câmara Municipal tem na pauta dela a revisão do plano diretor. Certo. O que é que precisaria acontecer no seio da revisão do plano diretor, no sentido de se observar mais as necessidades de quem tem essas dificuldades? Eu acho assim, a coisa crucial é a questão de quem vai tomar conta da calçada, porque não adianta você colocar ônibus, metrô, emprego, escola, teatro, cultura acessível, se o indivíduo sai de casa e já tem a grande barreira que é enfrentar a calçada. Então, a questão da calçada é crucial. Quem que tem que tomar conta da calçada? O município. Independente de quem esteja no poder. Deve lutar para que esse município seja responsável. Cobra-se sim, multa se o município for lá e detonar a calçada, mas quem tem conhecimento técnico e pode acompanhar e pode fazer a fiscalização é o poder público. Para quem é deficiente, para quem tem uma necessidade especial,
aquela máxima da poesia do Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho havia uma pedra, persiste. Não, não persiste. O Drummond foi bonzinho. Existem muitas pedras e pedras que aparentemente são até irremovíveis. Então, o deficiente tem que contorná-las, passar por cima, alguma coisa assim. Quais são as pedras irremovíveis para os deficientes? Removíveis? Irremovíveis. Irremovíveis, por enquanto, é a vontade política, o poder público fazer o que tem que ser feito, porque existe legislação, existem normas técnicas e podem ser aplicadas e aprimoradas. Legal. João Álvaro de Moraes Felipe, coordenador de programas especiais, gestor de atendimento da Laramara, associação que presta um serviço muito importante às pessoas que têm assistência à pessoa com deficiência visual. Muitíssimo obrigado pela sua presença e até a próxima. Eu que agradeço, Wagner. Valeu. Muito